Rádio Vivo. Seu programa especial de todas as manhãs. Rádio Vivo. Itatiaia. Rádio Vivo. Itatiaia. Rádio Vivo. Itatiaia. Joselina. 10h24 em Belo Horizonte. Hoje, terça, é dia de conversarmos com o médico homeopata Ivan Coelho Maciel. Bom dia. Bom dia, Zé Lino. Nosso assunto de hoje é asma brônquica e homeopatia. Afinal, o que é a asma brônquica? Bem, a asma brônquica, a definição assim clássica da asma brônquica, que é uma doença geralmente de caráter familiar e que, quando ela comete a pessoa, causa assim, os brônquios contraem, né? E dificulta a entrada de ar no pulmão. A pessoa tem uma chieira no peito, grande mal-estar, grande ansiedade, né? E ataca principalmente as crianças na idade escolar. Então a asma brônquica é basicamente isso. Na verdade, o que provoca a asma brônquica? Isso não está bem determinado ainda. Há várias teorias para explicar a causa da asma brônquica. A mais aceita é que a asma, como sendo uma doença alérgica, que seja hereditária, né? Quer dizer, então ela passa de pai para filho, para neto e assim por diante. E também desencadeada por fatores externos, como, por exemplo, alergia por pó, alergia por lã, alergia por flores, alergia por tinta, cheiros, mofos, né? E também tem o caráter, o psiquismo, que é grandemente influenciado pelas crises de asma, né? Ivan, toda asma brônquica é doença psicossomática? Não. A grande maioria das crises de asma brônquica são desencadeadas pelo psicossomatismo. Por exemplo, eu já contei um caso aqui do menininho que o pai dele tinha proibido ele de andar de cavalo e de nadar. Ele tinha mais de um ano que não tinha asma. Naquela noite ele entrou em crise de asma. Por quê? Ele ficou muito triste com a proibição do pai, com o castigo do pai. E como é que ele defendeu? Defendeu onde ele era doente. Quer dizer, o bronco contraiu e teve uma crise de asma. Quer dizer, aí ele chama a atenção do pai, o pai vai ter que olhar, a mãe vai ter que olhar. Quer dizer, o desencadeamento da asma, a grande maioria das vezes, é o psicossomático que faz com que o indivíduo desencadeie. Quer dizer, as grandes emoções, as perdas, né, as crises emocionais, as crises existenciais e assim por diante. Essa asma brônquica tem cura? Não. A asma não tem cura. Não tem cura por quê? Deixa eu fazer um paralelo para você entender bem para o pessoal entender bem o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, como alergia, o indivíduo não tem cura. Quer dizer, ele está aparentemente curado, né? Mas biologicamente ele não está. Quer dizer, o alérgico tem um sursis, ele gosta de um sursis. Se ele está tratando com alopatia, o que acontece? Ele não melhora, né? Ele está sempre em crise, passando crise, tomando xarope, tomando bombinha, essa coisa toda. Quando ele trata com homeopatia, ele se equilibra. Ele se equilibrando, então ele evita que as crises se repitam, né? Mas ele não vai sarar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo clássico. Por exemplo, nasce um menininho, aí tem uma alergia na pele, que os pediatras chamam de dermatite atópica. Aí vai no médico, esse menino é alérgico, passa uma pomada. O que acontece? A pomada joga a doença para dentro. Como o menino é alérgico, ele vai jogar a doença para dentro do pulmão. O que acontece? Quando ele sara o pulmão, ele volta a doença para fora, que chama dermatite atópica com asma, né? E caso contrário. Quer dizer, então, quer dizer, como a asma não tem cura, o que é o melhor? Prevenir os acidentes, na opinião de muitos, é o melhor remédio. Mas como? Os fatores externos, né? Porque os fatores internos, os psicológicos, não tem jeito. Quer dizer, só mesmo você tratando e se equilibrando que você vai sarar. Porque senão você não vai ter jeito de sarar. Como é que você vai prevenir a perda de sua mãe, prevenir uma briga com a namorada? Quer dizer, não tem jeito de você fazer essa prevenção, né? Você tem que enfrentar essa coisa equilibrado. A asma brônquica é, na verdade, uma doença hereditária ou não? A asma é uma doença hereditária. Componentes extrínsecos, como eu já falei, lã, poeira, mofo, tinta, cheiros, né? Isso também provoca asma. E o componente psicológico, psicossomático, que é muito importante, né? Agora, que ela é hereditária, não tem dúvida nenhuma, né? Isso já está provado e comprovado que há uma deficiência na formação dos anticorpos, que seriam as substâncias que reagiriam contra as substâncias exteriores, né? Então isso eu já até falei um dia aqui num programa a respeito disso. Não tô ainda não. Doutor Ivan, qual é a diferença entre asma e bronquite, hein? Bem, basicamente não tem diferença, né? Bronquite é assim, um nome mais bonito, mais polido, né? Quer dizer, na final, bronquite e asma é a mesma coisa. Só que a pessoa vai fulano tem bronquite, quer dizer, a asma é uma doença mais estigmatizante,
As pessoas não gostam de escutar que falar que fulano tem asma, né? Então eu falo assim, tem bronquite alérgica, né? Mas no fundo, bronquite alérgica e asma é a mesma coisa. Não vai ter muita diferença. Existe uma crença no sentido de que o gato é que transmite a asma. Isso é verdadeiro? Tem que o pelo do gato, né? O pelo do gato transmite São muitas crendices, muitas simpatias, né? Mas não tem nada a ver com isso. Quer dizer, é evidente, um sujeito asmático não deve ter gato em casa, né? Ele não pode ter gato em casa, cachorro em casa, porque o pelo do gato, o pelo do cachorro, ele aloja muito as substâncias alergênicas, né? Esses bichos, né? Chamam os ácaros, né? Então isso aí vai por exemplo, um menininho está brincando com um gato, ele tem um fator extrínseco importante, né? Sensibilizando ele, né? A pessoa asmática, na verdade, provavelmente não deve fazer muita coisa, né? Além de não ter gato. Bem, essa aí que é a dúvida, né? Porque, por exemplo, assim, se você vai, por exemplo, no médico, né? O que acontece? Você vai no médico. Então ele fala assim, você tem asma, né? No médico alopata. Aí o que ele vai fazer? Então ele te receita aí, por exemplo, esses remédios todos. Decadron, Diprospan, Meticorten, vai receitando xarope, bombinha e tal. Depois ele faz um teste alérgico. Fala assim, você tem alergia a poeira, tem alergia a pó, tem alergia a tomate, tem alergia a chocolate. Como é que você vai viver sem alergia a poeira? Quer dizer, um negócio incoerente. Você vive nas ruas aí, tem poeira de todo lado, não tem jeito, né? Então fica um negócio complicado. Por que é que as pessoas asmáticas têm aquele chiado no peito, aquela coisa feia? Bem, isso aqui é o que dá o diagnóstico da asma, né? Aquilo é o seguinte, é que quando a asma libera uma substância, quando o indivíduo tem a crise asmática, a histamina é uma substância que contrai os brônquios, né? Então, na hora que ela contrai os brônquios, então o indivíduo chia, né? Quer dizer, como se tivesse um gato lá dentro, né? Agora, tem muito cuidado, porque muitas pessoas têm chiado no peito e não é asma, às vezes é uma pneumonia, né? Às vezes é um enfisema pulmonar, às vezes é um tumor, um câncer no pulmão, né? Então o médico tem que ficar atento, né? Porque você nunca pode tratar do asmático, assim, de cara, sem ter uma radiografia do pulmão para fazer um diagnóstico diferencial de um tumor, de uma pneumonia, né? De uma silicose. Esse pessoal que trabalha na mina de Morro Velho é muito comum, né? Eles ingerem aquele pozinho, então começa a ter aquelas doenças que tem um sintoma igual a asma, né? Quer dizer, na verdade, nem tudo que chia é asma, né? Nem tudo que chia é asma. Isso, aliás, a assertiva a verdadeira é essa, né? Tá bom. Como é que a homeopatia trata a asma brônquica? Então, esse é o mais importante, né? Como é que, deixa eu contar aqui, como é que são os asmáticos? O que acontece com o asmático? O menino nasce com alergia, então torna-se asmático. Aí ele vai no médico. Aí o médico começa. Berotec, aerolinha, minofilina, Marax, bombinha, antibiótico, não tem febre e tal. Melhora. Passa um tempo, o médico manda fazer um teste alérgico. Então vai dar poeira, mofo, né? Chocolate, às vezes dá cerveja, dá giz, dá outras coisas. Aí ele faz as vacinas alopáticas. Então o indivíduo tem que tomar a vacina alopática anos a fios, injeção. Quer dizer, os meninos detestam, né? Se dá uma injeção no menino toda semana, você já viu que crise que dá no dia da injeção, né? Bem, depois ele manda fazer o quê? Tira os carpetes do quarto, tira as cortinas do quarto, né? Não pode ter flor, né? As blusas não podem ser de lã, os colchão tem que ser com edredom próprio e tal. Vai por aí afora. Muito bem. Depois ele chega e fala assim, agora esse menino tem que entrar para natação, né? Por quê? Tem que tomar banho frio, porque ele vai tomar o banho frio. Então tem uma crença popular que você toma um banho frio, ele toma um choque, né? É uma covardia na época de frio, né? E o que acontece? O bronco dilata, né? Então o indivíduo, teoricamente, ele melhoraria a asma. Depois ele entra na cortisona. Aí começa a tomar cortisona. Decadron, Diprospan, Meticorten. Aí o que acontece? Ele vai na farmácia, toma uma injeção de Decadron. Então o médico fala, você toma uma de 30 em 30 dias. Passa 30 dias, a injeção não faz efeito mais. Então ele começa a tomar a injeção de 20 em 20 dias, de 10 em 10 dias. E começa a ter as reações colaterais da cortisona, né? Quer dizer, ele começa a inchar, começa a ter dor no estômago, né? Ele começa a ter manchas na pele, né? O rim começa a funcionar mal, os ossos se enfraquecem, né? Tem osteoporose e vai para aí afora. Quando o indivíduo chega, aí nesse caso ele fala assim, bem, agora eu vou para homeopatia. Ele já fez simpatia, já tomou chá disso, já tá. Agora a minha última cartada é homeopatia. Quando ele chega no homeopata, ele geralmente conta essa história toda que eu contei. Vocês sabem disso. Aí você chega e fala assim, mas então a asma tem cura, doutor? O senhor não disse que a asma não tem cura? Quer dizer, a homeopatia vai curar a asma? Que história é essa? Bem, a homeopatia não vai curar a asma. Ela vai equilibrar o indivíduo, estudando a sua personalidade, né?
estudando as crises. Como é que é a crise de asma? É de noite, é de manhã, é de tarde, é com chuva, é com sol, né? É com raiva, o menino está com... Como é que é a individualidade da pessoa? Como é que é o menino? O menino é quieto, ele é levado, ele dorme de bunda para cima, ele gosta de ovo, ele gosta de carne. Quer dizer, o médico vai fazer com que ele interprete o asmático, quer dizer, vai tratar do menino que tem asma. Ele não vai tratar da asma do menino, que a asma do menino já foi tratada. Já tomou Beroteca, Aerolim e não melhorou. Bem, aí você fala assim, doutor, e a homeopatia tem vacina? Não, a homeopatia não tem vacina. Quer dizer, a homeopatia tem, quer dizer, o indivíduo tem uma alergia para o pó domiciliar. Como é que o médico faz? Além dele dar o remédio para o indivíduo, né, no caso, vamos supor o João, ele dá o remédio para o João. Depois ele faz o quê? Ele dá os remédios para as crises asmáticas do menino. E depois ele tenta dar um remédio que seria como se fosse uma vacina na homeopatia, na alopatia, que seria no caso assim, por exemplo, ele varre, pega a poeira do quarto do menino e manda fazer o remédio da poeira, né? Às vezes ele manda fazer o remédio do pelo do gato que o menino incomoda o menino, né? Bem, só para te dar um exemplo. Quer dizer, eu tinha um menino que quando ele tinha 1 ano, ele tinha asma brônquica, ele tinha bronquite. Então um dia ele tomou Beroteca, ele tinha 1 ano de idade. Ele ficou tonto na cama e ficou tonto, ele ia morrer. Quer dizer, se a empregada não veio, não me chama, quer dizer, o menino estava intoxicado com Beroteca, né? Quer dizer, então, você vê como os medicamentos têm reações colaterais. O Beroteca, Aerolim, né? Eles aceleram demais o coração e não vão melhorar o indivíduo. Eles melhoram sintomaticamente no momento, né? Depois disso, eles não melhoram, né? Quer dizer, então, você vê bem que a homeopatia, ela pode muito bem... Quem conhece a homeopatia, quem trata de asma com homeopatia, sabe que a homeopatia pode ajudar muito bem o indivíduo. Perguntinhas de ouvintes, vamos falar? Silvana, que mora no bairro Ipiranga, diz que tem asma desde pequena. Um médico receitou para ela pneuasma com própolis. Conhece? Conheço. Quer dizer, o pneuasma eu não conheço, é um xarope natural. Agora, o própolis é uma substância tirada da abelha, né? É como se fosse uma vitamina, né? Agora, isso não vai sarar. É exatamente o que eu disse aqui, Silvana, essa história da asma desde pequenininha. Essa história que eu falei aqui, já deve ter se passado com você, né? Então, a homeopatia não tem xarope. Quer dizer, ela tem medicamentos que vão melhorar a crise e vão melhorar a pessoa. Fazendo o quê? Fazendo com que as crises... fazendo com que as crises se espaçam, diminuam a intensidade, até você ficar equilibrada, né? Agora, quer dizer, xarope, igual o Zé Lino me perguntou, conhece algum outro xarope melhor para aliviar a asma? Quer dizer, xarope de alopatia, você conhece, né? Tão bem quanto eu, né? Aerolim, MM expectorante, tal. A homeopatia não tem xarope, né? A asma tem cura? Bem, essa pergunta eu já respondi, né? A asma realmente não tem cura, né? A Lourdes, que mora em Santa Efigênia, pede endereço do consultório e horário de atendimento. Bem, eu vou te dar o seguinte aqui. Eu vou te dar o consultório meu em Belo Horizonte. O telefone é 222-9011. Né? Agora em Sete Lagoas também eu atendo, é 921-7722. Né? Se você quiser só falar comigo, liga para mim no telefone de Sete Lagoas, que é mais fácil, eu te atendo na hora. Ela pergunta também se há tratamento para alergia na pele. Tem. Esse caso das alergias na pele é um modismo, né, Lourdes? Gozado é o seguinte: todas as mulheres, né, têm muita vaidade com a pele, né? Então elas vivem nos esteticistas, nos dermatologistas, fazendo limpeza de pele, né? E vira e mexe, eu ficava brigando com minha mulher, falando assim, ó, não adianta nada você fazer essa limpeza de pele. Você vai lá, faz essa limpeza de pele, esse esteticista passa uns remédios que você nem sabe o que é, né? Joga as coisas todas para dentro, você está desequilibrada. De repente você volta tudo na pele, quer dizer, sinal que o organismo reagiu. O organismo está pondo para fora. Por que o organismo está pondo para fora? Porque você pôs as coisas para dentro, né? Então o negócio está errado. Então é o seguinte, existe o tratamento. A pergunta final, Marlene, da Saga da Família, ela diz que é alérgica e tem hipertensão. Ouviu falar que a hipertensão provoca sintomas alérgicos? Pergunta se isso é verdade. Marlene, alergia e a hipertensão são duas coisas distintas, né? Quer dizer, alergia, por exemplo, você tem duas doenças que são hereditárias. Tanto a hipertensão é uma doença 90% familiar e a alergia também é familiar. Agora, não tem nada a ver a hipertensão com o sintoma alérgico. O que pode provocar sintoma alérgico em você é os remédios, às vezes, que você toma de hipertensão, os alopáticos, né? Esses remédios dão muito problema, né? De hipertensão, né? Ô Zé, deixa eu falar aqui, só um minutinho. Você está com tempo aí? Só um minutinho? 5 Claro, minutos? sim, claro. Bem, eu vou dar um exemplo aqui, ninguém me perguntou isso, mas eu vou dar um exemplo aqui de
de três casos diferentemente tratados, como é que a homeopatia trata para o indivíduo saber bem. Então, vou contar o caso de uma história primeiro, de uma senhora que tinha 30 anos que tinha asma. Então, como é que era a asma dela? A asma piorava pelo vento, pela mudança de temperatura. Ela tinha tido tuberculose há 30 anos atrás e começou com a asma. O frio piorava a asma, a chuva e a umidade. Bem, então esses eram os sintomas físicos da mulher. Nos sintomas mentais, ela era uma mulher que chorava demais, né? Remoía muitos fatos desagradáveis, né? Não gostava do consolo e tinha um ódio confessado do genro, porque a filha tinha morrido num acidente de carro e o genro não deixava ver a neta. Muito bem. Então, nós chegamos nessa história, isso foi em 84, chegamos a 2 medicamentos, que foi o nato muriático e o nato sulfúrico. Bem, então essa mulher equilibrou, ficou equilibrada com a asma, passou bem e tal. Passa um ano depois, ela perde outro filho num acidente. E ela estava tão equilibrada que ela não descompensou. Agora, o caso mais interessante é desse velhinho que eu vou contar aqui, que foi um velhinho que também adoeceu. Eu tratava dele há muitos anos com alopatia, desde 76. Ele era chagásico e asmático. Dava toda a medicação alopática, cortisona e tal, e não sarava. O doente estava todo mês no meu consultório pagando consulta, sem melhorar. Quando eu fiz a abordagem homeopática dele, ele não tinha nenhum sintoma mental. Então, o que ele tinha? Ele tinha uma asma, piorava por poeira, tinha uma tosse com dificuldade de expectorar, era sempre de noite, tempo úmido e mudança. Ele tomou 2 remédios que sarou, antimônio tartárico e arsênico com álcool. Bem, esse velhinho passa um tempo, ele volta com a dor no intestino, foi na mesma época que o Tancredo operou. Né? Ele tinha um tumor de intestino, foi operado na mesma época do Tancredo, com um médico só, e está vivo até hoje, dançando e passando muito bem. Que coisa, hein? Interessante. E o Tancredo com 36 médicos e 40 enfermeiros, né? Que coisa, né? Então ele vai até a próxima terça, Um né? abraço, Valino. Bom dia. Bom dia. É o médico homeopata Ivan Coelho Maciel, nós continuamos já.